Faço desde já o aviso que a sessão está a ser gravada e esperamos contar com a aprovação de todos desse facto, senão quem não concordar vai ter que sair, acho que é a única hipótese. Hoje vamos falar sobre solo urbano e sobretudo na perspectiva do novo regime 2014-2015, com o engenheiro Manuel Miranda e o engenheiro José António Lameiras, que penso que todos conhecerão, e portanto daria a palavra, penso que ao Manuel Miranda, certo? Sim, muito bem. Eu vou compartilhar, boa tarde a todos, vou compartilhar a tela. Portanto, como acabou de dizer a Ana, que é Osvaldo, o título completo da nossa debate de hoje é O Novo Solo Urbano e a Heterogeneidade das Situações Urbanísticas no seu interior, como tipificar e como diferenciar em termos de estatuto e ou disciplina do uso e transformação do solo. Portanto, basicamente, a nossa preocupação hoje é incidir sobre as áreas que ficam em solo urbano, agora com os PDMs feitos de acordo com o atual regime e no atual quadro regulamentar, mas que ainda não têm todas as características que são exigidas para um solo urbano completamente estabilizado. E, portanto, tipificar as situações em que isso acontece e ver também qual é o estatuto com que elas ficam, que regimes é que têm, etc. Portanto, começando pelo princípio, temos que ter o conceito de solo urbano. E eu aqui destaquei na lei de bases, isto é o artigo 10º, a linha B do número 2, onde se diz que é o que está total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeta o plano territorial, a urbanização e a edificação. O registro retoma exatamente a mesma formulação, a única diferença é que na lei de bases primeiro diz o que é o solo rústico e depois o solo urbano, e o registro diz primeiro que é o solo urbano e depois o que é o solo rústico. É a única diferença. Quando passamos ao decreto regulamentar 15/2015, no artigo 7, na regulação do uso do solo, começamos a ter inovações. Porque o que diz o número 2 é o solo urbano compreende o solo total ou parcialmente urbanizado, esta parte a verde é textual, o que está nos outros dois documentos, mas agora acrescenta-lhe uma componente, pelo menos, que é os solos urbanos afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano. Para já, eu sublinhei ali só urbanos porque há aqui uma formulação que me parece ilógica. Se estamos a definir o solo urbano, a sua componente não podem ser solos urbanos, porque eu ainda não sei o que são solos urbanos. E, portanto, há aqui uma formulação imprecisa. Eu penso que o que se pretendia aqui dizer era os solos afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano e, como tal, afetam em plano municipal, não a urbanização e edificação, mas a classificação como solo urbano. Mas pronto. Agora aqui eu acho que o que é interessante é que no decreto regulamentar foi-se buscar um pouco do que dizia a anterior legislação. E tem aqui uma coisa curiosa, mas porque se levarmos isto a sério, significa que o conceito, no decreto regulamentar, o conceito de solo total ou parcialmente urbanizado, deve estar aqui a referir unicamente ao asfalto e ao betão. Eu sempre entendi que o urbanizado engloba zonas verdes, etc., todas as outras áreas que podem ser parte da estrutura ecológica. Ou pôr-se a estrutura ecológica diferenciada, dá a impressão que o urbanizado e edificado que está em cima é estritamente. Mas pronto, mas isto é só uma à parte. De qualquer dos modos, a estrutura ecológica também não é uma categoria de uso do solo e, portanto, penso que daqui também não vem grande mal ao mundo. A questão começa a complicar-se porque depois, neste mesmo artigo 7º, no número 3, começa-se a descrever o que é solo urbano. Tem várias, ali tem 5 linhas, eu tirei as outras porque, digamos, para o que nos interessa hoje, não são tão importantes. A linha C que é importante porque diz, para o solo ser urbano, tem que existir infraestruturas urbanas e prestação de serviços associados, compreendendo no mínimo os sistemas de transportes públicos, abastecimento de água, saneamento, distribuição de energia e telecomunicações, ou garantia da sua provisão no horizonte do plano territorial, mediante descrição do respectivo programa de execução e as consequentes descrições nos planos de atividades e nos orçamentos municipais. Temos aqui vários pontos. O que eu sublinhei, pintei a amarelo e a verde, tem só a ver com uma questão que também conceptualmente é imprecisa, porque
os sistemas de transportes públicos, os sistemas de abastecimento de água, de saneamento e distribuição de energia, são sistemas de porta à porta da loja, digamos assim, tem que estar à porta de cada parcela. Cada parcela tem abastecimento de água ou não tem, etc. Os sistemas de transportes públicos de telecomunicações, principalmente hoje em dia com as telecomunicações de telemóveis, etc., são sistemas que funcionam à zona ou ao aglomerado, e não à porta de cada parcela, porque então só seriam urbanas as parcelas se tivessem a paragem do autocarro, ali mesmo à porta, ou a entrada para o metro, não é? Portanto, há aqui uma imprecisão que não devia existir, digamos, do ponto de vista conceptual. De qualquer dos modos, a questão que se põe aqui, fundamentalmente, é esta, é que estas infraestruturas ou existem, mas abre-se aqui a possibilidade delas não existirem, desde que fique garantido no plano a sua provisão destas infraestruturas no horizonte do plano territorial, portanto, no horizonte temporal do plano, e isto mediante inscrição no programa de execução e também consequentes inscrições nos planos de atividades e nos orçamentos municipais. Não vamos desenvolver muito isto, a questão fundamental que aqui me parece é que isto abre porta, enquanto a definição anterior, e podemos ver, apontava um pouco para que o que se classifica como urbano é aquilo que já de algum modo, total ou parcialmente, é urbano. Portanto, essas definições anteriores apontavam um bocado para uma coisa um pouco estática. Esta abre a hipótese de, no limite, porque não diz aqui existência de infraestruturas, total ou parcial. Ao pôr a garantia da provisão, abre aqui a porta para áreas que não têm qualquer infraestrutura poderem figurar no plano como urbano, desde que tenham a garantia da sua provisão no horizonte temporal, mediante inscrição, etc. Do ponto de vista, digamos, de planeamento, obviamente que isto é preferível à outra situação, porque senão, outra situação, o plano classificava como urbano a existência e, portanto, não havia planeamento. Era uma constatação de facto. E, portanto, estes são os termos em que nos movemos no que respeita à questão, digamos, da delimitação do solo urbano e, nomeadamente, prendendo-se com a questão da dotação infraestrutural. Pegando nestas duas questões, que é a infraestruturação e edificação, fez aqui uma tipificação das situações que são possíveis. Portanto, temos três hipóteses: solo completamente infraestruturado, solo parcialmente infraestruturado e o solo em bruto, ou seja, aquele que não tem qualquer infraestrutura. Dentro dos dois primeiros, temos três situações diferenciadas. As áreas estão total ou parcialmente edificadas, ou predominantemente edificadas, se quisermos. Temos depois polígonos que resultam de operações de urbanização de loteamentos que podem não ter qualquer edificação, mas estão completamente infraestruturados. E depois temos, isto depende muito das situações de povoamento, muito diferenciadas de ponto para ponto do país, mas temos muito frequentemente faixas extensas que têm infraestruturas, às vezes infraestruturas todas, ao longo de uma via, e que não têm edificação, ou praticamente não têm edificação. No solo parcialmente infraestruturado, temos exatamente as primeiras três situações. Portanto, o total ou predominantemente edificado, os polígonos parcialmente infraestruturados, mas eventualmente sem infraestruturação, mas que são polígonos que avançaram como uma ação de urbanização, e depois áreas que têm parte das infraestruturas, mas que são faixas ao longo de arruamentos. E, finalmente, o solo em bruto, que é aquele que não tem nenhuma destas características, mas que, por via do decreto regulamentar, pode integrar o solo urbano, desde que haja a tal garantia da provisão das infraestruturas no horizonte do plano. O que é que a gente aponta, uma primeira abordagem, isto obviamente é discutível, mas que é suscetível de classificação como urbano? Um primeiro grupo, as áreas A1 e A2, ou seja, as áreas totalmente infraestruturadas e que estão predominantemente edificadas ou que são áreas infraestruturadas resultantes de loteamentos, portanto, são áreas identificadas dada a sua situação material objetiva. Segundo grupo, áreas do mesmo tipo, mas que estão parcialmente infraestruturadas, só têm carência de algumas infraestruturas, mas que são ou áreas que evoluíram por construção avulsa, ou que seja, mas já predominantemente edificadas, mas faltam algumas infraestruturas, ou então áreas que foram objeto de urbanização, mas por qualquer razão, porque o promotor não acabou o loteamento, ou que seja, não tem as infraestruturas todas, mas que são áreas que têm uma estrutura urbana, podem ter alguma edificação ou não, mas que foram por polígonos que foram infraestruturados. Portanto, estas para irem para o urbano, integrando todas
digamos, os termos da legislação aplicável, elas têm que ficar urbanas mediante um compromisso firme de execução programada das infraestruturas em falta. Portanto, para a tal garantia da provisão no horizonte do plano, ou dentro do prazo que for estabelecido, para que as infraestruturas em falta se concluam. Finalmente, do grupo 3, um terceiro grupo, que tem a ver com o solo em bruto, onde, digamos, para integrar o solo urbano, são áreas identificadas mediante um compromisso firme e formal de execução programada da urbanização. Nas anteriores era da conclusão das redes de infraestruturas em falta, aqui é da sua urbanização, que este compromisso virá por via da programação financeira municipal, se elas forem da iniciativa do município e de execução do município, ou através de alvará ou contrato de urbanização, digamos, se forem áreas privadas. E, portanto, isto consubstancia aquilo que chamei o solo urbano à condição, ou seja, que são os polígonos de solo que integram as situações 2 e 3, porque ficam sujeitos ao ónus de caducidade automática da classificação como solo urbano, isto é o que diz também o decreto regulamentar, caso a execução das infraestruturas em falta ou a urbanização não ocorram dentro dos prazos que o programa de execução estabelecer. E, portanto, esta é, digamos, uma situação mais descritiva e, como digo, fundamentalmente tendo em conta os graus de infraestruturação e o grau de edificação. Na abordagem agora prática em termos de planeamento, o que a gente tem feito, e aqui eu e o José António Lameira estamos muito em consonância nesta questão, é de, nestas áreas que não é o urbano, que já está estabilizado e definitivo, dividi-las, digamos, basicamente em 3 áreas. As áreas a infraestruturar, portanto, correspondem àquelas que falámos antes, aquelas que ainda infraestruturar no sentido de completar infraestruturas. E aqui, obviamente, que, digamos, quem tem que o fazer não pode ser outra entidade, senão a Câmara Municipal, pelo menos em princípio, uma vez que são áreas já fracionadas e edificadas com a grande partição da propriedade, das parcelas, com regulamentos existentes, podem ter mais ou menos infraestruturas e, portanto, o completar infraestruturas é completar redes em espaço público e é da Câmara. Naquelas que são mais a questão do solo em bruto, portanto, e maior e menor conciliação, normalmente temos dividido isto em 2 grupos, a que chamamos áreas a consolidar e áreas a estruturar, sendo que aquelas a consolidar dizem essencialmente respeito a áreas que estão ainda total ou praticamente não ocupadas com edificação, mas que são áreas de tal modo interiores à mancha urbana, ou aquilo que tem que ser o solo urbano definitivo, que não faz sentido, quer dizer, onde, em princípio, preferentemente deveriam ser áreas a desenvolver urbanisticamente, podem não ser, mas que principalmente não faz sentido nenhum que, caso não tenham desenvolvimento urbanístico, revertam para solo rústico, porque é criar bolsas de solo rústico com dimensão que não tem sentido, porque deve ser o solo rústico no interior dos perímetros urbanos. E as áreas a estruturar, que está essencialmente vocacionado para aquelas que são de expansão do perímetro urbano atual, que obviamente tem que ter o tal compromisso firme da sua urbanização, mas que, digamos, como ficam encostadas ao perímetro exterior do solo urbano, são áreas que aí já não se põe a questão, ou por outra, em princípio, o que deve acontecer caso não sejam devidamente urbanizadas, a solução de princípio é reverterem para o solo rústico. Portanto, depois temos aqui, podemos depois ver isto, se quiser trabalhar sobre isso, os sistemas de execução, os horizontes temporais, que obviamente podem variar muito, e depois a execução das infraestruturas e a questão da tal categoria de reversão. E como veem, resumindo, para as áreas a infraestruturar, o que a gente aponta é que, se elas não forem as infraestruturas feitas, não tem sentido de reversão para solo rústico, até porque isso passariam para aglomerados rurais e perverteria completamente o conceito de aglomerado rural. O aglomerado rural não é um aglomerado de construções que não têm infraestruturas ou que lhe faltam infraestruturas, tem outras, digamos, características para ser aglomerado rural e, portanto, não nos parece que seja correto, digamos, a desclassificação entre aspas, mas a reclassificação disto em solo rústico se for para aglomerado rural. Obviamente que sendo áreas edificadas e permanentemente edificadas ou com grande quantidade de edificações,
muito menos tem sentido passarem para outras categorias de solo rústico, nomeadamente agrícolas, florestais ou o que seja. Portanto, o nosso entendimento é que nestes casos elas devem ficar em urbanas, embora devemos ver quais são as consequências delas não serem todas as infraestruturas. E, basicamente, isto era a questão que a gente coloca. O que nós colocávamos agora para a discussão era, basicamente, duas perguntas para cada uma destas três tipos de áreas. Para as áreas de infraestruturar, ou seja, aquelas que já têm uma certa malha de estrutura urbana, ou de estrutura de regulamentos e de espaços públicos e de construção, mas que são carentes de parte das infraestruturas, as duas perguntas que se põem é como gerir enquanto não estiverem dotadas da totalidade das infraestruturas que faltam, gerir no sentido de gestão urbanística. Admite-se nova edificação, não se admite, em condições, etc. Isso tudo. A segunda pergunta é, esgotado o prazo estabelecido no programa de execução para elas serem dotadas de infraestruturas, quais são as consequências? O que é que lhes acontece? Em relação às áreas a consolidar, as perguntas são as mesmas, embora na realidade a primeira aqui não se coloca, porque o que nos parece também é que nas áreas a consolidar, nas áreas a estudar, estas são áreas que necessariamente devem ser desenvolvidas por execução sistemática, isto é, por recurso a unidades de execução, uma ou mais unidades de execução, de acordo com, digamos, as características que isto deve ter estabelecidas no regulamento PDM. Como tal, aqui não se põe uma questão de gestão urbanística avulsa, de edificação avulsa, de avanços parcelares por via do terreno de um ou do terreno daquele. A gestão aqui põe-se mais uma gestão, digamos, da promoção e da apreciação e aprovação das unidades de execução, portanto, dentro da execução sistemática. Portanto, na parte do gerir o enquanto, aqui é mais simples neste sentido, como é que se faz. Mantém-se a segunda pergunta, o que lhes deve acontecer em caso de não serem esgotado o prazo do programa de execução, não terem sido desenvolvidas, digamos, as ações de urbanização e as ações que são necessárias. Na área estruturar, exatamente a mesma situação. São de execução sistemática, portanto, o enquanto é promover a execução sistemática, o que é que lhes deve acontecer em situação de não se cumprir o que está no programa de execução e delas serem desenvolvidas de acordo com, transformando-se em áreas urbanas plenas. E, portanto, concluímos com isto e agora pomos à questão das pessoas. Poderemos, talvez, seguir esta ordem, começar pelas áreas de infraestrutura, que provavelmente serão as mais fáceis de discutir, mas a nossa ideia era, para já, ouvir as pessoas e as ideias que têm sobre isto, e eventualmente não avançarmos já com aquilo que normalmente temos feito, porque não estamos aqui a vender o nosso peixe, passa a expressão, mas mais a colocar as questões e tentar, digamos, precisamente debater as ideias. E muito obrigado. Obrigada, Manuel Miranda. Não sei se o José António quer dizer alguma coisa. No fundo, a ideia é que possam ou levantar a mão para falar, enfim, quem nos está a ouvir, ou colocar alguma questão no chat, portanto, estejam à vontade para reagir ao que o Manuel Miranda nos acabou de expor. Não sei se o José António quer dizer alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Não, José António, deixa-me só dar uma nota ao que a Ana disse. As pessoas do chat podem se limitar a dizer quero falar, não precisam pôr lá a pergunta. Podem pôr, sim, obviamente, mas pode só dizer quero falar, não é? E depois, pela ordem que estiverem, será dada a palavra. José António. Não tenho nada a dizer, portanto, apenas justificar um bocadinho o porquê desta sessão desta forma. Nós tentámos ainda arranjar alguém que pudesse, digamos assim, fazer uma preleção sobre este tema. É evidente que não nos interessava ninguém que tivesse na função pública, nomeadamente nas comissões de coordenação, interessava-nos mais alguém que estivesse na prática do planeamento, portanto, na elaboração direta dos planos diretores municipais e, nomeadamente, da delimitação dos perímetros urbanos. Pronto. Não tivemos muita sorte nessa disponibilidade e, portanto, decidimos os dois arriscar, isto foi um bocadinho um risco, e se calhar até um abuso da nossa parte, arriscar e sermos nós a apresentar aquilo que temos feito e pôr um bocadinho à discussão, portanto, aberta, se consideram que esta é uma boa metodologia ou se não é uma boa metodologia. É evidente que todos nós sabemos que nem todas as comissões de coordenação a quem compete a aprovação dos perímetros urbanos têm exatamente a mesma metodologia, mas elas aproximam-se muito
e, portanto, eu acredito que haja aqui colegas do Algarve ou do Alentejo que tenham questões completamente diferentes aqui no Norte ou da região centro. Pronto, mas era precisamente essa, era discutir pontos de vista diferentes, localizações diferentes, e ver se daqui conseguíamos tirar alguma conclusão que fosse válida e pudesse orientar-nos num princípio, digamos assim, universal. Pronto, e era isso só. E agora é abrir o debate. Já temos aqui o Gastão Cunha Ferreira, o meu amigo Gastão, que acha que a ideia é boa, portanto agora venham as questões, não é? É evidente que se ninguém intervir, Manel, teremos que ser nós a lançar umas farpas. A lançar farpas e a dar as respostas a algumas das questões que aqui colocamos. Eu se calhar posso, enfim, até para provocar um bocadinho a assistência, enfim, dizer aqui uma ou duas coisas, enfim, só a questão desta caducidade automática é uma coisa que me faz confusão, acho que não encontro no regime nem na lei de bases nenhuma caducidade automática, à exceção daquilo que são os processos de reclassificação do solo, e portanto não estamos nesse âmbito, não é? E depois também dizer que no registro estão definidas exatamente as situações, que é sempre exceção de quando é que não deve ser por unidade de execução. E portanto julgo eu, não tenho aqui presente, mas julgo que são as zonas consolidadas, ou quando ou quando é impossível ou não é adequado, não sei exatamente a redação da lei, mas é isso, limitar. E portanto a mim faz-me um pouco confusão este raciocínio da caducidade automática, até porque o princípio pelo menos em ordenamento, território e urbanismo, nunca é da caducidade automática, é da caducidade expressa. Depois, a questão, eu leio aquela linha do decreto regulamentar, eu por acaso tenho uma leitura um bocadinho diferente, porque eu acho que aquilo que o município tem que programar são as obras que são da sua responsabilidade e não propriamente no sentido de enfim, infraestruturar aquilo que compete aos privados. Obviamente tem que fazer uma coisa básica, que é programar a execução de todo o plano. Eu sei que a cultura portuguesa da programação da execução dos planos é muito fraca, mas se calhar é a altura disso. A Cláudia Carvalho já tem a mão no ar, portanto já provoquei alguém. Que era esse o meu objetivo. Ora, viva, boa tarde. Ora, cá estou eu, de cada pontinha do país, de Vila do Bispo, com uma realidade muito especial, porque as nossas áreas urbanas são os vossos quarteirões, mais ou menos, e isto é mesmo assim, e uma das questões que nós temos abordado é a definição do solo urbano nos loteamentos, é sempre o meu calcanhar daqueles, os loteamentos que foram aprovados antes do 448/91 e que estão no meio de nenhuma infraestrutura urbana, ou seja, são eles próprios a infraestrutura urbana. Nós estamos no Plano Diretor Municipal a delimitar isso como áreas urbanas existentes, até porque nós temos uns quantos que estão dentro da área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e pelas nossas relações com a ICNF e CCDR, convém-nos que isso fique minimamente assegurado, senão eu acho que nos próximos 50 anos continuamos à estalada a saber o que é urbano e o que não é urbano, e o que é rural urbano e o que não é rural urbano. E gostava de ouvir os outros colegas, porque pronto, a nossa realidade realmente é muito pequenina, qual é que é a sensibilidade que os colegas têm relativamente a esta problemática, que é a classificação do uso de solo de loteamentos que estão em vigor, mas que estão fora do âmbito dos perímetros urbanos. O engenheiro José Lameiras está a trabalhar connosco,
mas pronto, nós temos ido por essa linha de orientação, sendo que eu já sei que a minha CCDR tem, em alguns outros concelhos, sugerido que os loteamentos sejam áreas rurais com ocupação urbana. Eu não fico muito confortável, atendendo a todo o histórico, que eu já trabalho nesta Câmara há 22 anos, não sinto nada confortável que seja feita essa classificação do solo rural com área de ocupação urbana, porque eu acho que isso vai dar chatice. Mas pronto, gostava também de ouvir um bocadinho o resto da audiência. Ana, não está ninguém inscrito? Está Não, Beatriz e Condensa. Beatriz. agradecer à Cláudia, obviamente, as realidades de norte a sul do nosso país, não só em termos de ocupação, mas em termos de disposição das CCDRs, apesar do ICNF ser só um, por aí acima e por aí abaixo, não é? Mas, de facto, aliás, quer o Manel, quer o José António Lameiras referiram, de facto, também a grande dificuldade é que as próprias CCDRs têm critérios e formas diferentes de ler enfim, quer a lei de base, o registro e o decreto regulamentar. Portanto, agradecendo obviamente à Cláudia, mas passando a palavra também, não está aqui ninguém inscrito, não vejo nenhuma Está a mão. Beatriz Condenso, mas já agora deixe-me só complementar. Se nós analisarmos as regras que se aplicam aos alvarás de loteamento entre a lei de base, o registro e o REGOE, eu quando faço a leitura do REGOE, para mim é muito claro que eles são áreas urbanas, mais a mais que depois do 448/91 só é permitido fazer loteamentos dentro dos parâmetros urbanos, com exceção daqueles que são turísticos. Portanto, para mim, a lei identifica aquelas áreas como áreas urbanas, acresce ainda que aos alvarás de loteamento é dado uma figura, podemos lhe chamar assim, de lei própria para aquele território, que é o próprio alvará de loteamento. A única coisa que os distingue neste momento no REGOE é que uns podem ser comunicação prévia se neles estiverem expressos os valores indicados no 380, trarará. Os que não têm que ser feito o licenciamento, mas cada um desses títulos é a própria lei daquele território. E é nessa conjugação entre o REGOE e a lei de base e o REGIT que nós temos que analisar esta situação. Classificar aquele espaço como espaço rural com ocupação urbana não vai correr bem. Eu penso que a Beatriz Condensa não estava inscrita e ela também respondeu, eu não tinha visto a inscrição e ela também já pôs aqui no chat que não estava inscrita. Pode baixar a mão. A Silvia Aveiro, que levantou agora a mão. Pronto, ótimo, força. Ora, boa tarde. Eu trabalho na Câmara da Maia e neste momento está a decorrer a revisão, também quem está a dar apoio na elaboração é José Lameiras. E quero levantar aqui uma questão que acontece, na Maia pelo menos é mais que uma freguesia, que é, eu tenho uma rua que está quase toda ocupada em questão de construção, mas por alguma razão não tem as duas infraestruturas, não é? Para ser considerada como urbana, ou seja, vai haver programação para a execução de uma das infraestruturas que está em falta, que vai ser com certeza executada pelo município, mas se não, vamos supor que decorre o prazo para ser executada e não o é, faz sentido aquilo verter para solo rústico quando tem todas as características para não ser? Era só isso. Silvia, essa era uma das perguntas que Manuel Miranda tinha lançado para responder, não era para a menina repetir a pergunta. Então, eu não percebi isso. Então, é um caso mesmo muito concreto, porque nós temos lá na Maia isso. E, em alguns casos, eu acho que até tem a ver com questões de não haver cotas suficientes para se garantir a rede, não é? E daí estamos a falar da rede de saneamento. Quer dizer, não, acho que a legislação não acolhe estas situações, não é? E devia de acolher, que é uma verdade. Pode ter sempre fossa e com isso fica com a infraestrutura, enfim, não é uma infraestrutura urbanística, mas fica com o serviço assegurado, não é? Até porque depois provavelmente são os serviços municipalizados que lá vão limpar a fossa de tempos em tempos.
Mas a Sílvia essa é outra tocou nessa questão da caducidade, não é? Mas, Ana, essa é outra questão que se levanta, por exemplo, aqui no Norte, em que a infraestrutura só é considerada a infraestrutura pública, a rede pública. Portanto, a fossa atenção, não é considerada a rede pública. Pois, mas atenção aí, não sei se não tiver ninguém inscrito, atenção aí a vários aspectos. Em primeiro lugar, só para esclarecer, que eu estava aqui a ver no decreto regulamentar e, culpa minha, só me apercebi agora de uma questão, e que é muito pertinente, é que o artigo 10º, que fala da caducidade, esta caducidade tem a ver com as situações de reclassificação do solo. Exatamente, era o que eu estava a dizer no início. Eu agora percebi-me disso, fui, e se calhar nós todos, induzidos em erro, porque a Comissão de Coordenação do Norte começou a impor, entre aspas, que nos PDMs, nas áreas que se põem urbanas, que têm compromissos ou contratos de urbanização, etc., isso tudo, que nem põe a caducidade, põe a reversão automática para solo rústico, mas na realidade isso não está previsto na lei, porque o que se põe agora no PDM, nesta revisão, não é uma reclassificação, é uma classificação ex novo, e portanto não há aqui reclassificação, as reclassificações é para o futuro, e realmente o artigo 10º é para as futuras reclassificações, e portanto essa imposição não pode ser uma imposição tão forte como eu erradamente me tinha colocado. Isto não quer dizer que eu não concorde em muitas situações, em algumas, não em todas, que haja efetivamente uma reversão para solo rústico. Ou melhor, uma caducidade, a reversão para solo rústico pressupõe que o PDM tem logo de dizer a categoria solo rústico para que volte. Porque não se pode pôr uma coisa em solo rústico sem pôr nenhuma categoria, porque no nosso quadro de planeamento, quer o solo urbano, quer o solo rústico, cada local tem que estar numa categoria, não basta estar em urbano e rústico sem ter categoria. Mas isso é outra questão. Agora, a questão das infraestruturas, a gente tem que atender a isto. Se repararem naquele ponto, eu vou passar isto atrás. Se calhar podemos dar ali a palavra ao Nelson Tomás, que está com a mão no ar. Só acabar isto. Eles estão a ver aqui aquele extrato do decreto regulamentar. Não estás a partilhar nada. Não estás a partilhar. Desculpa. Então, e agora? Não. Então, desculpem lá. Tenho que compartilhar a tela outra vez. Ok, está a começar, exato. Penso que já estão a ver. Já. Ora bem, nesta questão das infraestruturas do decreto regulamentar, fala-se sistemas, não se fala em redes. Fala-se sistemas de transporte público, de abastecimento de água, de energia ou garantia de provisão. Por sua vez, o REGOE também nunca fala em redes, a não ser no final de um número de um artigo. O REGOE fala em infraestruturas. E o REGOE não distingue solo rústico e solo urbano. Portanto, interpretar que o REGOE exige para o urbano, não exige para o rústico e tal é uma interpretação que não tem base na lei. E o REGOE fala de infraestruturas. É que uma fossa cética é uma infraestrutura. Claro. Não é uma rede, mas é uma infraestrutura. A infraestrutura o que é uma infraestrutura? No caso do saneamento, eu tenho que ter um elemento que me trate o saneamento, o efluente. E das duas, ou trata no local e são as fossas, ou então vai conduzi-lo por rede ou por outro sistema qualquer até ao tratamento. E, portanto, a situação das fossas estanques, onde depois há um sistema que vai ser recolhido o efluente e é levado a tratamento, é um sistema e o REGOE fala em infraestruturas, não fala em redes, muito menos em redes públicas. Portanto, quer dizer, não podemos ler o que as coisas dizem quando eles não dizem isso. E é muito significativo o facto do próprio decreto regulamentar falar nos sistemas. Portanto, os sistemas abrangem uma pluralidade de situações. Depois, obviamente, elas têm que ser adequadas a cada caso, mas isso é outra questão. Pronto, e calo-me. Por enquanto, Manel, por enquanto. Mas, Manel, já agora responder à Sílvia, que no caso, naquela primeira situação da carência de infraestruturas, não há reversão absolutamente nenhuma. Não deve haver, porque não faz sentido, não é? Não. Sim, senhora. Então, agora o Nelson Tomás, depois também está inscrita a Helga Ramalho, portanto... Pedi ao Martinho Rafael Borges para desligar o microfone. Nelson. Ora, muito obrigado, boa tarde a todos.
Eu também trabalho aqui num município, aqui à semelhança também de vários colegas, no meu caso é Mourão, e partilho aqui das dúvidas. Portanto, nós também estamos em revisão de PDM, não é? Como é a panágio aqui de vários colegas. E as minhas dúvidas prendem-se muito com estas questões da reclassificação do solo, designadamente ao nível de loteamentos que estejam em execução, designadamente no âmbito de planos dos PMOTs, não é? Portanto, quer seja em PU ou em PP, como é que ficam essas situações, sobretudo naqueles casos mais complexos em que as obras de urbanização não foram concluídas. Portanto, tendo havido ou não a caducidade, não é? E pronto, basicamente era um bocadinho isso, como é que ficam esses solos se as obras de urbanização não forem concluídas, seja porque a empresa entrou em insolvência, por vários motivos. Eu, em relação a isso... Manela ou o António querem... Sim, em relação a isso, Fala, a questão que eu acho é o seguinte, é que, em princípio, essa situação não deveria ocorrer, porque, por isso, há muitos anos, e há muitos anos mesmo, que há as cauções para garantir a execução das infraestruturas. E, portanto, quando uma obra é abandonada e não são feitas, em princípio, se a Câmara foi cautelosa e prudente, como deveria ser, e era a sua obrigação, tinha uma caução suficiente para completar as infraestruturas. Portanto, aí eu não vejo alternativa que não seja, ou a Câmara, se não há cauções e tal, assume agora do seu orçamento e acabas, ou então, aí eu acho que era um bocado radical. Se a Câmara não está disposta a isto, vai para rústico, com as conclusões que tiver. Porque aí foi incúria da Câmara se ela não tem a caução suficiente, porque há muitos anos que se exige a caução, não é uma coisa recente. Portanto, provavelmente não são loteamentos de há 30 anos ou de há 40. E, portanto, desse caso, digamos que as câmaras é que têm que se precaver em cauções e montante suficiente para garantirem, aliás, a minha opinião, isto não é o que está na lei, mas eu acho que a lei nem devia prever a caducidade de um alvará e uma espécie de reversão. A lei devia prever é que, uma vez emitido um alvará de loteamento, é uma área que é urbanizada e vai ser urbanizada seja de que maneira for. Se o privado não acabar, a Câmara com a caução acaba. Nem se devia dar a hipótese à Câmara de voltar para trás. Manel, nessa questão, sim, nessa questão, enfim, aquilo que é entendimento é que declarar a caducidade é após a avaliação da Câmara e, sobretudo, provavelmente do desenvolvimento, já há algumas construções, se não há, se os lotes já foram vendidos, se não foram, porque a caução existe para defesa de terceiros, não é do loteador. É dos que compraram os lotes. Portanto, a Câmara, como bem disseste, tem essa obrigação de executar através da caução, não é? Exatamente. Agora, se ponderar, e vamos supor que a própria empresa titular do alvará é que é detetora de todos os lotes, ou só alguns... Claro, há situações extremas, isso concordo, há situações extremas que podem existir. Aí é obrigada a declarar a caducidade, não pode fechar os olhos. Agora, é que a questão é que da maior parte... Ela é obrigada a fazer uma de duas coisas. É aqui o caso. O que é que sucede? Portanto, isto é um loteamento por aí, por volta de 2012. Efetivamente existe a caução e, de facto, não queria usar a palavra tão forte como utilizou, mas efetivamente houve aqui um desleixo. Eu não gostava de dizer isso porque eu sou técnico, não tenho nada a ver com decisões, ainda para mais não estou lá há muito tempo. O que é que aqui acontece? Portanto, eles desde 2014 nunca mais fizeram nada e agora vieram pedir prorrogação do alvará, não é? Que não deixa de ser curial, passado todos estes anos, pedir prorrogação de uma coisa fora de prazo. Obviamente que a minha informação vai ser no sentido de declarar a caducidade que nunca foi e propor uma licença especial para obras inacabadas para acabar as obras de urbanização, uma vez que também é difícil executar a caução porque eles entraram aqui com processos com o banco e tudo mais, e acaba por ser um bocadinho mais complicado, mas lá está, isto é a dificuldade às vezes do que é a lei, efetivamente, e depois daquilo que nós verificamos como técnicos na prática e que acabamos por ter que resolver quando no passado não foi resolvido, não é? E de maneira que era isso que eu gostava de vos auscultar, se de facto o meu raciocínio está correto, se não deve de haver
prorrogação da alvará, uma vez que não foi pedido em tempo, mas sim propor a caducidade e propor ao requerente, ao promotor, uma vez que os lotes são todos dele, propor, se ele quiser resolver o assunto, tem que ser com uma licença para obras inacabadas. Portanto, se o raciocínio está correto. Não, e se o objetivo da Câmara for esse, obviamente que então isso deve ser delimitado como solo urbano no PDM, se eu não estiver, quer dizer, não é se eu estiver, no atual está, mas deve ser, mas tem que entrar na programação da execução, em área de execução programada. A questão, aquilo, voltando ao que a Ana dizia há pouco, o programa de execução é mais amplo do que aquilo que a Câmara vai fazer. A minha opinião é que o programa de execução tem que ter todas as ações que executam, concretizam o PDM. E depois, obviamente, aquelas que são de encargo e responsabilidade dos privados, fica assinalado que aquilo é responsabilidade dos privados. Ou seja, não vai tudo para o orçamento municipal. Aquelas são da Câmara, obviamente, depois há de vir ter tradução no orçamento e tem que ter a demonstração da viabilidade financeira, da capacidade da Câmara, tudo isso. Mas no programa de execução deve estar tudo aquilo que o plano, por variedíssimas razões, aponta como tem uma execução programada, mesmo que seja pelos particulares. E, portanto, o que eu penso é que isso deve ficar em urbano, fica em execução programada e depois agora depende das circunstâncias e de como for combinado, a quem compete, digamos, as responsabilidades de executar e os encargos, etc. E as formas de executar isso. Depois já não precisa de ir para o plano, não é? Pois, mas, Manel, desculpa lá interromper, mas há bocadinho a Ana disse uma coisa com a qual eu concordo completamente e que vale a pena analisar, e tens aí a linha C do número 3 do decreto do 15 de 2015, do artigo 7º, que é esta questão, é que estas áreas programadas que não têm edificação, não estão infraestruturadas nem estruturadas, portanto, as tais áreas programadas em bruto, para as quais se prevê a sua infraestruturação no horizonte do plano, não sabemos bem o que é o horizonte do plano, mas passando à frente, a execução é da responsabilidade da Câmara Municipal. Porque só assim é que pode haver a consequente inscrição no plano de atividades e no orçamento municipal. Portanto, estas áreas, obrigatoriamente, elas são de execução sistemática e o sistema de execução ou é de cooperação ou é de imposição administrativa. E isto é uma questão liminar. Portanto, não há, para estas áreas, não há sistema de iniciativa de interessados. A Câmara é responsável pela sua execução. Pode ter portanto, pode ter uma participação muito forte ou pode ter uma participação menos forte no sistema de cooperação. Mas a iniciativa da sua execução é da Câmara Municipal. Pois. Eu julgo que era isto que há bocadinho é através da unidade de execução, sejam custos a suportar todos pelos particulares, alguns pela Câmara, ou todos pela Câmara. Não, tem que ser a Câmara. A Câmara é uma unidade de execução, mas num sistema de execução de cooperação ou de imposição administrativa, obrigatoriamente. Pronto, exato, está bem, mas não pode ser de iniciativa de unidade de execução, não pode ser de outra forma. Não. Pois, aliás, é que isso me permite, a leitura que eu faço disto, para permitir essa flexibilidade, ou seja, a partir do momento que essas áreas, mesmo que em princípio sejam da responsabilidade e de encargos particulares, mas são para fazer, há sempre aqui algum encargo da Câmara, porque a Câmara tem que se precaver que pode ter que atuar no sentido de dinamizar o sistema de cooperação ou até de avançar pelo sistema de imposição administrativa e, portanto, há sempre aqui um residual, no mínimo, mesmo que a Câmara não assuma custos das obras e dos projetos, há sempre aqui um mínimo e isso deve ficar inscrito, então, nos planos de atividades e orçamentos municipais, não é? Mas, no fundo, há aqui um compromisso... Manel, o que interessa aqui é o sentido de planeamento. É que estas áreas, que são áreas que no fundo são áreas de expansão, embora são áreas urbanizáveis, embora agora não utilizemos essa designação, são áreas em que a Câmara tem interesse na sua execução. Exatamente. Portanto, elas não são de interesse de execução pelos privados, não. Exato. É a Câmara que entende que estas áreas são fundamentais e são essenciais à construção da cidade. Agora, isso não é impeditivo, é que elas possam ser custeadas pelos privados. Agora, a questão está aí, é que há aí um compromisso do município de que elas são de interesse para o desenvolvimento do plano e da sua estratégia e, como tal, se os privados não avançarem, de algum modo o município fica comprometido a fazê-las avançar. Porque se elas são de interesse da estratégia do plano, são para avançar. Agora, numa primeira fase, pode ser até atribuir-se durante um período, isto dá-se aqui um período para os privados se mobilizarem a fazerem. Mas isto é para fazer, e portanto, se não fizerem, temos que avançar para os passos seguintes.
penso que é um bocado isso, não é? Neste caso, para finalizar, peço desculpa, seria o período da licença para obras inacabadas, por exemplo. Exatamente. Se ele não acabar... Deixa-me, Cláudia, eu sei que se inscreveu, mas eu ainda tenho aí alguém inscrita. Mas era para responder ao Nelson. Sim, pronto. Não, só não queria, só estava a tentar, e depois também tenho o António Ricardo da Costa inscrito, mas já depois da Cláudia. Mas pronto, só deixando o Nelson terminar, não sei se já terminou. Nelson, já terminou? Sim, gostava de ouvir a colega Cláudia Carvalho, com todo o gosto. Muito obrigado. É assim, a lei do urbanismo, a lei dos loteamentos, em tempos idos que já lá vão, obrigavam a emissão de 2 alvarás. O alvará do loteamento e o alvará das obras de urbanização. Depois, quando o 448 foi publicado, então passou a haver um alvará único para as 2 situações. Isto aqui no Algarve levantou uma celeuma com uma decisão de uma juíza do Tribunal de Lolé, que dizia que o alvará de loteamento, quando caducava, desaparecia. Passados quase 20 anos já perceberam que não desaparece, porque os lotes não desaparecem por obra e graça de Divino Espírito Santo. Pronto. Ultrapassada essa questão, e se a Câmara Municipal ainda não declarou a caducidade do alvará de loteamento, ela, para declarar a caducidade, vai ter que fazer audiência de interessados. E para fazer a audiência dos interessados, se o promotor realmente quer avançar com as obras, é essa a fase, se calhar, que é de aproveitar então para emitir a licença para obras especiais para acabamento, não chegando a haver a caducidade do alvará de loteamento. Ou seja, existe a intenção de declarar a caducidade, tem que fazer a audiência dos interessados, e na audiência dos interessados, então, chegam a acordo com a Câmara para lhe dar a licença, a prorrogação da licença, a licença especial, chame-lhe o que quiser. Convém, e isto é um conselho que cá está se calhar há mais tempo, é voltar a negociar as cauções. E aí o alvará não chega a caducar e conseguem terminar o processo. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Só mesmo então... Peço imensa desculpa, uma única dúvida que fiquei da colega Cláudia Carvalho, se fosse possível. Mas para a licença especial de obras inacabadas, não é condição sine qua non declarar a caducidade nos termos do 85? Não, você pode negociar os novos termos da licença sem emitir a caducidade. Porque em audiência de interessados, se houver uma justificação e a Câmara Municipal se quer resolver o assunto, vai aceitar a justificação do promotor, é emitido um aditamento. Agora é uma questão de você falar com o seu gabinete jurídico, qual é que é a figura jurídica que eles entendem melhor aplicar. Tinha a ideia que o artigo 85 dizia mesmo expressamente que para obras inacabadas tinha que ser declarada previamente a caducidade. Para você declarar a caducidade tem que fazer a audiência de interessados sempre. Sim, com certeza. Pronto, ok. Então vá. Muito obrigado, peço desculpa pela demora. Sim. Nelson, se tiver problemas, a arquiteta Cláudia está em Vila do Bispo, é? Pronto, eu vou tentar entrar em contacto com ela, pois precisar de ajuda. Obrigado. Então obrigado, eu passava a palavra então à Elda Ramalho. Boa tarde a todos. Bom, é só uma opinião relativamente ao que a colega da Maia, salvo erro, tinha referido há pouco. Eu penso relativamente ao decreto regulamentar, ao que o Manuel Miranda tem até aqui ainda exposto, há uma linha que acho que não nos podemos esquecer, porque isto é cumulativo, que é a linha E, que diz que o aglomerado tem que garantir a sua coerência, ou seja, a questão de se depois não é feito num troço de rua, uma infraestrutura que está parcialmente em falta, eu acho que é completamente impensável que se retire do aglomerado, porque perde-se completamente, se calhar, a coerência desse aglomerado. E como o Lameiras também já referiu há pouco, isto é uma questão de planeamento, é uma questão de forma, é uma questão de estar inserido num modelo de organização, que é a linha A. Não podemos unicamente olhar para a linha das infraestruturas.
não é? Porque o planeamento não vai ser uma coisa só agora em função de redes de infraestruturas. Aliás, estas alíneas são todas cumulativas, não é? Exatamente, Não exatamente. uma sozinha, não é? Exato. E depois o próprio número 4, isto já em relação à outra questão que foi levantada das redes, ou da fossa, quer dizer, o próprio número 4 admite outras soluções apropriadas ao aglomerado, por isso, se fosse só a rede pública, este número 4 não estaria aqui a fazer absolutamente nada. Exato. Eu não pus essas linhas todas para nos centrarmos um bocado nesta questão, mas essa é pertinente, claro. Porque o número 4 é muito importante, por isso que as soluções têm que ser adequadas às características de cada categoria de espaço, Depois, quando se enumeram as categorias de solo urbano, só nos espaços de baixa densidade é que diz que podem ter soluções adequadas, o que eu acho que é um disparate completo, porque se nos outros não diz nada, dá a impressão que nos outros as soluções podem ser inadequadas, o que manifestamente não é o caso. Ou seja, as soluções têm que ser adequadas em todos os casos. Portanto, não percebo porque é que ele disse só naquela é que se diz que as soluções são adequadas. Agora, eu interpreto isto, que a única questão que a gente pode ter é dizer que nas baixas densidades, se calhar, uma solução de fossas estanques com recolha dos efluentes é adequada e, na minha opinião, nos espaços urbanos mais fortes, mais densos, não é adequada. Agora, porque elas adequadas têm que ser em todas, porque se vamos dar significado a essa frase do espaço de baixa densidade, significa que nos outros as soluções podem ser inadequadas. Também não parece que seria a intenção do dito legislador, não é? Sim, senhora. Tenho aqui o António Ricardo da Costa pelo chat, disse que gostava de intervir, eu não o estou a ver. Manel, se calhar podia deixar de partilhar. Era o meu. Peço desculpa porque a minha janela estava com o nome errado, porque o António. Olá Jorge, tudo bem? Gostei o PC ao António em uma sessão anterior. Eu confesso que já não me lembro quais eram as questões dos colegas colocadas inicialmente, mas eu gostava só de fazer um comentário. Costumo comparar esta questão aos meus alunos, confrontá-los com a situação da garrafa, que tem um conteúdo, e da árvore. Estamos a falar de crescimento urbano. E ou gerimos o crescimento urbano à força, impondo um contentor, um invólucro, que é a questão do perímetro urbano, ou então vamos gerindo a situação através de regras de crescimento como uma árvore. Evidentemente que estamos aqui numa situação que nem uma coisa nem é outra. Na vossa proposta vocês referem solo completamente infraestruturado, estamos portanto em presença do solo verdadeiramente urbano. Exato. Temos o solo parcialmente infraestruturado, que é aquele solo que está na expectativa de ser urbano. É o solo, como a colega referiu, que tem condições para assegurar coerência ao aglomerado urbano. Digamos, é um solo quase urbano, a breve prazo. E depois o solo em bruto, que eu não gosto da vossa expressão, sim. Que é a parte vazia da garrafa. Exatamente. E portanto aqui, como penso que foi referido, a questão aqui fundamental é a atitude de gestão da Câmara. O que é que a Câmara quer? O que é que a Câmara pretende? Fundamentalmente para definir o conjunto de condições e de regras sobre o solo parcialmente infraestruturado e em que medida é que ele pode vir a ser urbano. Eu gostava só de acrescentar uma coisa que faz algum sentido àquilo que foi dito. Não é só a questão do programa de execução, porque o programa de execução compromete a Câmara na realização das infraestruturas. É também a questão da justificação técnica da fixação da taxa de urbanização, que é muito importante. E, portanto, quando a Câmara faz a programação das suas infraestruturas, ela deve não só inscrevê-la no programa de execução, que é uma coisa mais genérica associada ao PDM, mas também numa coisa muito concreta, que é o estudo técnico de fixação da taxa de urbanização. Era só isto.
Obrigada, Jorge. A seguir inscreveu-se a Teresa Craveiro e que depois tenho a Lúcia Rodrigues a seguir, que se inscreveu através do chat. Bem, olá, boa tarde a todos. A questão que eu coloco, e também, apesar de estar um bocadinho distante hoje do que é o planeamento mais micro, é como é que esta matéria, antes de saber as tipologias a aplicar do ponto de vista de direito, como é que não é na programação, na execução e na retoma das OPGs, a matéria que se coloca depois relativamente a estas soluções, porque senão nós estamos a cair num casuísmo que me parece, pelo menos nos casos que eu conheço, a programação já não tem ligação ao plano de atividades e, por sua vez, as próprias execuções de OPGs ou as unidades de execução não têm a ver com as OPGs, nomeadamente na questão de Lisboa. Portanto, parece-me que é importante estarmos a discutir se de facto a infraestrutura não tem, ou se como colmatar, mas o problema é, esses loteamentos interessam ao desenvolvimento do programa de execução e das áreas a urbanizar e a consolidar? Eu acho que esta é a matéria que também tínhamos que discutir outra vez, porque eu acho que há toda uma corrente, pelo menos naquilo que me vai chegando, muito neoliberal, de facto do casuísmo, ainda que tenha PDM, e não da discussão outra vez, daquilo que é mais pertinente ou não pertinente nas cidades ou nos municípios. É só isso que queria dizer, que acho que valia a pena nós também começarmos a discutir isto na retoma da programação, da execução e do que é o papel das unidades de execução ligadas aos OPGs. Se vos disserem em Lisboa, a maioria das OPGs não foram feitas e as unidades de execução não têm quase nada a ver com os OPGs. Pronto, Lisboa é Lisboa, não tenho com certeza algumas das vossas problemáticas, mas eu vejo uma coroa periférica há 30 anos completamente fragmentada e sem ser resolvida. Portanto, era um bocadinho isto, pode ser lateral, mas acho que gostaria também, para além de estarmos sempre um bocadinho afunilados na questão de direito ou não direito, a discutir outra vez a retoma de um planeamento de execução e de programação. Pronto, esta é a minha opinião, desculpem, mas é um bocadinho... Obrigada, Teresa. Não, é muito pertinente porque de facto era aquilo que estávamos um pouco a falar há pouco, quer dizer, do que é que se faz a um loteamento que está no limbo, não é? Que já devia ter se calhar caducado ou já devia ter sido executado por atuação, por acionamento das garantias, mas de facto aquilo que interessa antes de mais responder é se o município quer de facto que aquela área ganhe características de urbano, porque respondendo o município a essa pergunta, saberá o que é que põe no seu PDM e o que é que põe no seu programa de execução, não é? Porque essa é provavelmente a pergunta mais importante, ou pelo menos primeira, não é? Depois, consoante isso, fará o caminho correspondente. Eu passava a palavra à Lúcia Rodrigues, que se inscreveu aqui pelo chat, que eu não sei onde está, mas exatamente, já apareceu. Muito boa tarde a todos, estão-me a ouvir, não estão? Sim. Sim. Eu trabalho na Câmara de Santo Tirso e estou a trabalhar, estou na equipa que está a fazer a revisão do PDM e gostaria de tentar dar resposta às questões que foram colocadas inicialmente. A minha opinião, como é evidente. Antes disso, queria só dizer que tenho assistido a estas sessões que vocês têm organizado e que acho que são muito interessantes. Ora bem, eu ia começar por dizer que, relativamente àquilo que vocês chamam as áreas a infraestruturar, que no fundo são, para mim, são as áreas urbanas onde ainda falta pelo menos uma infraestrutura. Exatamente. Para mim, essas áreas é solo urbano, ponto final. Falta uma, falta duas, tem lá construções, precisam das infraestruturas. No caso da Câmara de Santo Tirso, o Presidente tem intenção de infraestruturar todas essas áreas, se conseguir, não é? E, portanto, acho que isto cabe naquela questão que o Miranda estava a falar no princípio, do parcialmente urbanizado, e, portanto, cabe dentro do conceito de solo urbano. Portanto, quanto a mim, aqui não há motivo nenhum para haver reduções, é solo urbano, ponto final. Agora,
as infraestruturas vão sendo executadas, vão demorar mais tempo, vão demorar menos tempo, esperemos que a gente consiga respeitar o plano. Na proposta, a nossa proposta do plano já foi à primeira reunião da Comissão Consultiva e nós aqui não propusemos nenhuma reversão. E pensámos assim, vamos ver como é que depois vão... Porque a CCDRN queixou-se logo disso, não é? Que nós não falámos das reversões. Portanto, eu também não sei... nós não vamos prever reversão nenhuma neste sítio, porque como já toda a gente disse aqui nesta sessão, não faz sentido reverter áreas para solo rural, áreas que são urbanas. Quanto à área a consolidar, nós temos 2 tipos de áreas a consolidar. Portanto, estamos a falar daquelas áreas que vocês referenciam, que estão no interior dos aglomerados e que podem ter uma dimensão maior ou menor. Nós, dentro destas áreas a consolidar, fizemos uma divisão. Temos as áreas a consolidar e fizemos essa divisão em função de quê? Em função da dimensão da área, da sua localização, do seu interesse para a configuração do aglomerado, como dizia também aí uma colega. E, portanto, aqui temos umas que consideramos que, se calhar, se não acontecer lá nada, podem reverter, porque não são assim tão importantes para a configuração do aglomerado, porque têm uma dimensão razoável, são uns quintais que estão ali, que até estão a ser produzidos, e não faz mal nenhum que fiquem como solo rural. Outras que estão mesmo no meio da cidade, ou estão muito encostadinhas à cidade, que são fundamentais para a configuração do aglomerado, não estamos a prever a reversão dessas áreas. Por outro lado, estamos a obrigar a que elas tenham unidades de execução. Portanto, ali não vai acontecer uma construção ali e outra construção lá, como também já foi dito aqui. Portanto, estas áreas vão ter que acontecer de uma forma programada obrigatoriamente. Se não acontecerem durante o período que está definido no plano, vão ter que acontecer um dia qualquer, porque elas estão lá no meio do aglomerado. Se calhar aqui temos que pensar em outros instrumentos que são paralelos ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, como a questão do IMI, por exemplo. Porque nós temos terrenos destes que estão a pagar IMI como terrenos rústicos. Nem sequer são terrenos para construção, são terrenos rústicos. Porque só são terrenos para construção se pediram uma informação prévia, se isso foi comunicado às finanças e se as finanças atualizaram a coisa, não é? Portanto, estão a pagar como solo rústico. E, portanto, as pessoas estão ali descansadinhas, com muita gente que me aparece a dizer que quer que o terreno se mantenha em urbano e não sei o quê, porque está a pensar nos filhos, porque está a pensar e acha que tem ali mas está a pagar uma coisa ridícula pelo terreno em termos de impostos. Quando é um terreno que ninguém consegue pegar nele porque pedem balúrdios. Portanto, era preciso, nós termos mecanismos paralelos a ao regime, não é só o plano, que com o regime jurídico, com classificação de rústico e urbano, que consegue resolver isto, porque aqui tem em causa a localização, o sítio. Quanto às áreas a estruturar, que são as áreas de expansão, essas eu não vejo como é que elas não possam ser revertidas. Acho que, efetivamente, ou elas são muito importantes e então a Câmara teve que fazer qualquer coisa, ou se afinal não são assim tão importantes, vamos revertê-las para solo rústico. Portanto, no fundo, julgo conseguir dar a minha opinião sobre as questões que foram colocadas. Também gostaria agora de ouvir o que é que, Lúcia, posso colocar, eu só gostava de colocar uma questão à Lúcia que tem a ver com estas áreas de consolidação, portanto, que são interiores ao perímetro urbano. Eu concordo com tudo aquilo que a Lúcia disse. Nós devíamos ter aqui mecanismos fiscais
que permitissem impedir alguma especulação que existe, alguma especulação urbana, alguma especulação imobiliária que existe em relação a muitas destas áreas, mas eu não sou muito da opinião que estas áreas possam reverter para solo rústico, porque no fundo elas são interiores muitas vezes aos perímetros urbanos, ou normalmente são interiores aos perímetros urbanos, e vamos ficar com um perímetro urbano tipo Donut, não é? Com buracos ali, buracos acolá, sem continuidade. Agora, eu acho que nós podemos requalificá-las ao fim do prazo que definirmos para a sua urbanização, podemos requalificá-las numa categoria de espaço urbano que não permita a edificação. E, portanto, não é necessário depois haver um plano pormenor com efeitos vegetais, mas sim uma alteração ao plano diretor municipal. A ideia aqui é arranjar uma penalização para as áreas que têm caráter especulativo. Aquilo que nós temos feito é isto, é a proposta da requalificação destas áreas, fim do prazo para a sua urbanização, a requalificação destas áreas para uma categoria de espaço que não seja edificável. Por exemplo, área verde do Logradouro, por exemplo. Pronto, era só esta a chega. Já agora, José António, há mais pessoas para falar, mas dava só uma chega. Isto também partiu de uma questão que constatamos, o PDM do Porto, o Porto continua a ter só solo urbano, apesar da parte oriental, que confronta com Gondomar, do outro lado da fronteira do concelho, é exatamente igual, do lado lá é solo rústico, solo agrícola, reserva agrícola, do lado do Porto é urbano. Só que no Porto eles consagraram, isto foi aceito e o plano está pelas entidades e o plano está publicado, criaram um verde privado, que tem um estatuto de contenção de edificação mais forte do que o espaço agrícola de Gondomar, inclusive. E, portanto, isto só porque há aqui um precedente, no sentido que pode haver verde privado, chama-se Logrador ou o que seja, mas são espaços verdes urbanos, mas privados e que podem ter usos de agricultura ou o que seja, de coisas recreativas ou coisas desse género. E eu penso que esta questão que o José António pôs, penso que é interessante, porque no fundo a questão de não reverter para o solo rústico, também pelo seguinte, o solo rústico também tem as suas características que devem ser estimuladas e o solo rústico, nomeadamente agrícola, florestal ou o que seja, tem que ter dimensão para ser agrícola e florestal e, portanto, é um bocado desvirtuar o próprio conceito de solo rústico, fazer umas bolsazinhas de solo rústico só porque revertem. Portanto, eu concordo com esta solução do José António. E uma hipótese que estive a pensar, foi de ontem para hoje, um pouco. A maneira de penalizar isto pode ser o seguinte: no PDM, ao fazer-se já o PDM agora a revisão, elas são qualificadas como verde urbano, privado, verde logradouro, mas podem ser marcadas como um OPG, à qual se dá a possibilidade, a faculdade de fazer um desenvolvimento urbanístico com um determinado índice, correspondente ao índice médio da envolvente, ou o que seja, num determinado prazo. Mas elas são um verde privado que tem esta possibilidade de transformação no âmbito do PDM. Decorrido o prazo, elas não se fez, o OPG não se desenvolveu, elas ficam em verde privado e ficam com o estatuto praticamente sem edificabilidade. Mais tarde, por alteração ao PDM, se elas readquirirem para irem para uma categoria que tem edificação, nós estamos aí numa situação onde a alteração ao PDM cria uma mais-valia e, portanto, aí a penalização é que aplicava-se a redistribuição de mais-valias nesse desenvolvimento. Ou seja, o indivíduo, se a fizer agora e a desenvolver neste prazo, faz o desenvolvimento como aquilo fosse área urbana, deixa-o caducar um dia que aquilo seja alterada para a categoria que permite construção. Aplica-se exatamente como se fosse uma reclassificação do solo rústico. Aplica-se aí uma distribuição de mais-valias onde o município fica com uma parte da mais-valia que vai gerar essa... Porque aí estamos numa situação pura de criação pura de mais-valia. Do mesmo modo que uma reclassificação de solo rústico é uma criação pura de mais-valia, por ato administrativo, nesse caso também não há, porque não há uma reclassificação, mas há uma requalificação de uma área que não tinha capacidade edificatória para outra, por via administrativa, que é a alteração ao plano. Portanto, há uma mais-valia gerada por um ato administrativo, há toda a legitimidade para pôr aí uma partilha da mais-valia com o particular. Isto Deixa-me só esclarecer uma coisa. Eu acho que mais-valia há sempre. O que há, nesses casos, pode haver uma redistribuição de mais-valia com uma percentagem superior. Mais agravada, exatamente. Para o fundo municipal, não é? Exato.
Agora há mais pessoas inscritas, Ana. Há várias pessoas inscritas. Eu penso que por ordem será a Cláudia, depois o André, depois a Ana Vasconcelos, depois a Elda Ramalho. A Cláudia não estava, ainda era a mãozinha anterior, se calhar. Não, era. Ok. Desapareceu-me de repente ali a mãozinha. É porque em vez de clicar para o outro lado. Em vez de clicar no micro, cliquei na mão. Ora bom, então é assim, não sei se têm esta noção, mas a classificação dos artigos nas finanças podem ser alterados por iniciativa da Câmara Municipal. A Câmara Municipal agora pode, aproveitando que está a fazer a revisão do PDM, identificar todos os prédios rústicos que estão dentro dos perímetros urbanos e iniciar o procedimento junto das finanças para alterar essa capacidade e automaticamente depois os prédios passam a pagar o IMI correspondente. É uma das faculdades que ainda nos assiste. Relativamente... Haja vontade política. Haja vontade política. Estamos aqui tecnicamente, certo? Pois, exato. Aqui só estamos a falar tecnicamente. Exato. Relativamente aos loteamentos que a Câmara possa ou não ter vontade de levá-los até ao fim, eu acho que nós temos toda, que devemos fazê-lo isso, que devemos fazer, só que aqui para os meus lados o que acontece é que o loteador já vendeu os lotes todos, não é? E vai-se embora, alegre e satisfeito, e estamos a falar de loteamentos 5 com 30 e 40 anos e que não têm as infraestruturas feitas. Nós temos toda a panóplia de problemas relativamente aos alvarás de loteamento. Se quiserem um baralho de cartas, eu tenho os trunfos todos. Tenho os cenários todos, portanto, sim, deveria de ser uma opção da Câmara, mas quando nós temos 200 ou 300 proprietários, donos de lotes, que foram adquiridos através de um título emitido pela Câmara Municipal, por muita vontade que a Câmara tenha de não ir para a frente, temos sempre um problema que é, temos que lidar com esses proprietários todos. E também não me parece de todo credível que uma instituição do Estado imita um documento e depois, não sei quantos anos depois, decida que afinal aquilo é para plantar caracóis, sendo que os senhores continuam a ser proprietários das parcelas e nós continuamos a ser proprietários das cedências, nomeadamente às ruas, porque nós não podemos encravar prédios, sendo que estas ruas não são pavimentadas e vão ficar terra batida, mas vamos ter que as manter, portanto, pondo os dois pratos na balança, ou é para manter a terra batida e que os senhores têm que ter acesso a cada uma das suas parcelas porque é proibido encravá-las, ou ter o alvará de loteamento resolvido, se calhar quando nós pomos isto na balança, mais vale resolver o alvará de loteamento. Dá trabalho? Pois dá. Dá umas grandes chatices? Pois dá. Se calhar não é no sítio certo, se calhar não é. Mas pronto, é assim. Esta era a minha... Sim, senhora, obrigada, Cláudia. Vou passar então ao André Lima. Boa tarde, sou técnico da Câmara Municipal de Ovar e também nos confrontamos com algumas destas questões, uma delas também é a questão dos loteamentos e temos loteamentos também que estão abrangidos pelo programa da Orla Costeira e que refletiram algumas interdições de construção, ficam, no entanto, o loteamento aprovado nas prescrições existentes é salvaguardado os direitos legalmente constituídos. Nesse sentido mesmo, que numa pretensão de alteração da área do lote não seja possível ampliar as áreas existentes, devido a restrições superiores, é sempre salvaguardada o alvará emitido inicialmente. Portanto, isso para outras questões, se lotes ou loteamentos que sejam isolados ou que possam estar em zonas mais isoladas, pronto, poderá ser uma salvaguarda que nunca se está a retirar direitos às pessoas, porque as pessoas têm o título, né? E eventualmente podem existir loteamentos que só
resultaram de divisão fundiária, onde não há efetivamente uma concretização de uma mancha de construção, e aí sim são situações mais complexas. Mas a maior parte dos loteamentos já prevê alguma mancha e esse direito previamente constituído. Outra questão que eu acho muito relevante, realmente estamos aqui a discutir estes pormenores, portanto, que são muito, muito importantes e que às vezes, infelizmente, até levam a alguns fundamentalismos, portanto, quando se esquece, se calhar, que a princípio, como ouvimos aqui anteriormente, aqui, de duas intervenções que achei muito interessantes, realmente devíamos recuar um pouco mais e refletir nos problemas do planeamento. Parece que estamos numa perspectiva de crescimento demográfico, não é? A falar em mais solo urbano e em tentar justificar aquele solo urbano, quando realmente o que assistimos é um problema de falta de prédios no mercado, que é um sentimento que é diferente de não existir solo urbano. Nós, efetivamente, temos muito solo urbano, não temos prédios no mercado. Ou seja, realmente a capacidade que o município tem de colocar estes prédios no mercado está na vertente política. Eventualmente, só quando for obrigado a fazer essa avaliação, como ocorreu naquela avaliação geral do IMI, em que os municípios foram obrigados a cooperar com a autoridade tributária para atualizar o valor tributário dos imóveis, gerou ali alguma dinâmica imobiliária. E aqui eu vejo que, se calhar, o ponto prego seria esse, que era existir essa obrigação, quase, os prédios, o plano refletir, ou seja, a parte tributária ser refletida no plano, ou seja, haver ali uma comunicação mais regular, ou seja, que obrigasse a isso estar perfeitamente validado e atualizado, para esses prédios serem realmente colocados no mercado e não estarmos aqui porque eu julgo que se isso acontecesse, metade dos problemas que temos aqui de expansão iriam desaparecer. Porque realmente o que assiste, pelo menos em Oeiras, temos muitos proprietários que apenas usam os terrenos como uma reserva de capital. E eles próprios assumem, e é muito difícil depois, claro, zonas não havendo uma obrigação que depois promova a igualdade de todos os contribuintes, não é? Porque também é muito difícil, estamos a fazer casuisticamente um caso ou outro. Se calhar era um ponto mais interessante a apostar nisso. Pronto, era só a ideia que queria deixar. E já agora, a última ideia deixada de classificar como espaço de verde privado e depois como uma OPG com um prazo de execução, parece uma ideia realmente muito interessante e bastante até simples de execução, não é? Porque fica ali muito... ou seja, mesmo a questão da caducidade está ali mais, se calhar, mais... no sentido está mais simples do proprietário perceber que pode ganhar essa capacidade se existir alguma iniciativa. Não tanto, normalmente, como costuma acontecer, que é a pessoa vê aquilo refletido no plano e depois tem já ali uma área perfeitamente classificada e acha que aquilo já lhe pertence. Portanto, e aqui coloca um pouco mais o ónus na iniciativa do privado. É bastante interessante. Obrigado. Sim, senhora. Obrigada, André. Eu passava então a palavra à Ana Vasconcelos. Olá, boa tarde. Eu não consigo ligar a câmara hoje, peço desculpa, mas eu só queria confirmar, estão-me a ouvir? Sim. Pronto, ok. Pronto, eu trabalho na Câmara Municipal de Alcobaça, portanto, CCDR, Lisboa e Val do Tejo, e não tenho alguns dos problemas dos colegas do Norte e Centro, que é a reclassificação do solo e andarem agora a eliminar áreas urbanizáveis, porque nós já não as temos há muito tempo. Portanto, nós já começámos o nosso procedimento de revisão do PDM há vários anos, mas começámos logo, no fundo, a fazer uma redefinição do zero do que é que são as áreas urbanas, o que é que são perímetros urbanos, aplicando diretamente, portanto, esquecendo que existiam um PDM anterior e que existiam áreas urbanas delimitadas e começámos do zero. Vamos olhar para o território e ver como é que delimitamos os perímetros urbanos e as áreas rurais para construir, aplicando o decreto regulamentar. Isso levou-nos a um exercício, levou-nos a uma definição de áreas que praticamente não temos áreas vazias. Portanto, nós temos áreas
praticamente, eu chamo-lhe às vezes uma carta de ocupação, a nossa carta do PDM, de carta de ordenamento, é praticamente uma carta de uso do solo. Portanto, é o que existe. O que existe foi delimitado os perímetros urbanos, depende das características de perímetro urbano, cumprindo o decreto regulamentar, o que não tinha as características para ser considerado um perímetro urbano, classificámos como aglomerados rurais. Áreas vazias não temos, portanto, o conceito de espaço urbanizado para nós é algo que já não existe há muito tempo. Portanto, a proposta está agora a chegar ao fim, já teve em discussão pública, e efetivamente as nossas áreas de construção delimitam-se à colmatação dos espaços entre as casas, aquilo que ainda não foi construído. Praticamente áreas vazias não existem. Portanto, não temos bem esse problema nem dessa reclassificação do solo. A única situação que temos será mesmo a cidade de Alcobaça, que tem uma grande área vazia dentro do perímetro urbano da cidade, que cria o efeito, como falou o engenheiro Lameiras há bocadinho, o efeito do donut. Se nós retirássemos aquela área, ficávamos com um buraco dentro do perímetro urbano. Aí sim foi sugerido, até pela própria CCDR, delimitar uma unidade de execução para aquele espaço, que ainda é algum espaço. E eu não vejo aqui a questão da reversão que estavam a falar. A reversão desse espaço, pronto, a unidade de execução é definida, tem que se dar o prazo de execução, se não for, ela há de reverter. Também não percebo muito bem como é que ela reverte, se a reversão é automática, como é que isso acontece. Para a outra questão que estava aqui em cima da mesa relativamente aos loteamentos. Os loteamentos, o que é que a gente fez? Loteamentos é um compromisso urbanístico. Como compromisso urbanístico, se está dentro do perímetro urbano, está dentro do perímetro urbano, é o compromisso urbanístico, mesmo estando alguns vazios, está dentro do solo urbano e da coerência do próprio perímetro urbano, não faz sentido retirá-lo, independentemente de estar construído ou não. Se está numa zona de periferia do perímetro urbano, nós consideramos na mesma exatamente por estar lá e estar na expectativa de ser urbanizado, portanto consideramos. Outra coisa é quando estamos a falar de loteamentos aprovados quando estão em áreas isolados. Imaginemos um loteamento que não tem, que está isolado. Nós também temos situações dessas, ficam classificados com a classe de espaço que lhe está adjacente, seja ela agrícola, florestal ou outra qualquer. Fica classificada assim, sendo que os seus direitos estão devidamente, enquanto ele tiver um alvará que possa ser construído, ele pode aparecer, assim como qualquer processo de obras. São compromissos urbanísticos, mas nós não classificamos o solo como urbano. O mesmo acontece, aqui já meteu um bocadinho mais de confusão. A delimitação de aglomerados rurais, onde grande parte do que estava construído e que está em construção são loteamentos ainda de grande dimensão, mas mesmo assim foram classificados como aglomerados rurais por não terem características, e isto acontece, por exemplo, nas áreas de litoral, das praias, em que depois o aglomerado não tem funções nem características para ser perímetro urbano. Mas eles estão praticamente feitos à base de loteamentos, que eram urbanos. E então como é que classificamos este solo? É urbano ou é um aglomerado rural? Pronto, e estas dúvidas apareceram. Nós achámos um bocado estranho classificar aquilo como aglomerado rural, mas como não tinha as características para ser urbano, a CCDR disse-nos que aquilo tinha que ser aglomerado rural. Pronto. Ok. Mas pronto, eu só queria partilhar um bocadinho, se calhar uma realidade diferente um bocadinho do norte e do centro e desta classificação. Ana Cláudia, deixa-me só fazer uma pergunta. Essas características, a ausência de características para ser urbano que a Comissão de Coordenação
referia, eram as infraestruturas, era a parte, não era é a infraestrutura. não é só infraestruturas, eram as funções que eles chamavam, porque também tem que estar servido por equipamentos, não é? E muitas destas zonas de praia, pronto. Mas lá está, isto... Vamos nós ao número 4. O número 4... O número 4 do artigo 7º inclui quer as infraestruturas, quer os equipamentos adequados ao tipo de aglomerado ou de área que estamos a falar. Pronto. Exatamente. Daí depois tivemos aqui alguma reclassificação. É que nós temos zonas onde praticamente só existem os loteamentos com casas, o equipamento. Qual é o equipamento? O equipamento de loteamento, o campo de ténis e qualquer coisa assim do género. Portanto, muitos não têm um café e uma mercearia e pronto, e acabou. Portanto, estamos a falar destas zonas. Nós, no nosso entendimento, e nós depois acabamos por conseguir classificar alguns como espaços urbanos de baixa densidade. Portanto, mas tivemos aí este diferentezinho relativamente principalmente a estas zonas. Mas lá está, há bocado estávamos a falar muito na reversão por não ter uma infraestrutura ou não ter outra. Isso não faz sentido. Portanto, há toda uma coerência de se tem características ou não e a delimitação de uma área urbana, não é? Portanto, não faz sentido lá porque não se conseguiu fazer a infraestrutura num prazo, não sei o que reverta, já não reverte. Portanto, isso é um bocado estranho. Portanto, há toda uma coerência para a delimitação de uma área urbana, de um perímetro urbano, ou de um aglomerado, ou tudo isso. E não podemos estar a ver ali à letra da lei se cumpre todos os requisitos. Pronto, tem que ter, obviamente, e também o facto de estarmos aqui o facto do saneamento e tudo isso, não é preciso ter uma rede de saneamento, não é? Há outras formas de ter esse serviço, como estavam a falar há bocado. Pronto, mas no fundo foi só uma partilha de uma experiência. Obrigada, Ana. Obrigada. Passava agora à Helga Ramalho. Atenção. Já tem, não? Já está. Sim. E a minha questão é principalmente para a arquiteta Ana Queiroz do Val, porque surgiu-me há pouco quando a arquiteta Lúcia estava a referir a questão das áreas em consolidação, o que é que se poderia fazer mais, se penalizar por via fiscal ou isso. Eu voltei-me a lembrar de uma coisa que já discuti às Colameiras e com o Manel Miranda várias vezes, mas não chegamos a um consenso, e que decorreu de uma formação que fiz consigo, que eu fiquei com a ideia, mas já agora esclarecemos hoje aqui a questão, se percebi bem ou não, que o artigo 16º da Lei de Bases fala que a administração pode impor ao proprietário do imóvel a realização de operações urbanísticas previstas em plano, para a execução do plano. Exatamente. O problema é que depois a legislação subsequente deixa cair isto ficou aqui, a venda forçada, isso ficou aqui tudo meio... Não, mas mesmo o registro... mesmo o registro... Essa pergunta é para a doutora Ana Queiroz do Val, não é para a arquiteta. É para as duas. É para as duas, exato. Não, porque existe, mesmo no registro, há o princípio geral de que o particular é obrigado e deve conformar a sua atuação com aquilo que o plano determina. Exatamente. Portanto, o comportamento e eu até gostei muito da expressão do André Lima, do reserva de capital, isso não existe em termos daquilo que é a formatação, e hoje muito clara, do registro e da lei de bases. O proprietário é obrigado. Claro que o nosso problema é que depois as câmaras não avançam no passo seguinte, não é? Portanto, e o particular sabe, a câmara nunca vai expropriar, portanto, ou a venda forçada, não é? Portanto, deixa-me cá estar no meu cantinho, não é? Já foi alguma vez utilizada a venda forçada para construir numa área em consolidação, por exemplo, obrigar a... Pronto, a venda forçada pode ser utilizada ou nas unidades de execução ou nas áreas de reabilitação urbana, não é? Tem que haver um instrumento de execução.
E o proprietário tem que ser notificado para fazer as obras num determinado prazo. Quer dizer, não basta só estar escrito no plano, na carta de ordenamento e no regulamento do plano. Eu sei que Vila Real de Santo António tem uma experiência dessas, mas depois é a tal questão da coragem política. Avançaram, mas depois, enfim, não sei se por alteração de executivo lá ficou a meio o processo, mas é só uma questão de vontade política. Pois, Ana, já agora mas chega a isso, e de qualquer dos modos há também uma questão que se tem que ter muito cuidado, é que isto não pode ser uma coisa ad hominem, não é? Ou seja, eu defendo, pode-se recorrer à venda forçada, por hipótese, mas é delimitando um polígono, identificando todas as situações que estão semelhantes e avançando com elas todas. A unidade de execução, né? Exatamente, sim, na unidade de execução, mas quando estamos numa ARU, que às vezes a ARU é uma cidade inteira, quer dizer, isto para ser feito como deve ser, tinham que se identificar todas as situações semelhantes e atuar a todas ao mesmo tempo, porque senão é uma arma terrível, não é? Eu aí compreendo as reservas do Tribunal Constitucional em relação a esta figura, mas a questão não se põe em relação à figura, é da maneira como ela é utilizada e como ela é enquadrada, tem que ser dessa maneira, não é? Agora, na questão que a Ana Vasconcelos colocava, quer dizer, se nós tivermos naquela situação loteamentos isolados, onde as infraestruturas estão feitas, quer dizer, o que falta é edificar, isso aí, efetivamente, elas podem ficar em solo rústico, desde que fiquem identificado o polígono onde estão essas parcelas que têm essa norma de edificação específica que vem no loteamento, ficarem na carta de compromissos, porque no fundo é uma área, porque senão se aquilo fica em solo agrícola, sendo sem mais, aplicam-se-lhe as normas de edificação do solo agrícola e, portanto, o indivíduo tem ali uma parcela pequenina e não constrói nada. Ou seja, penso que aí tem que ficar delimitadas como áreas que tenham compromisso, e o compromisso é a norma urbanística do loteamento que está em vigor. Podem ficar em solo rústico, mas têm que ter isso, porque senão, quer dizer, é indivíduos que estiveram ali e compraram legitimamente uma parcela para construção pequena, se depois fica com as normas de construção do solo, de qualquer categoria de solo rústico, obviamente constrói a cabine do motor, uma coisa desse género, não é? E, portanto, aí, pois a Ana Queiroz Val pode falar melhor como jurista, há depois a questão aí das reversões e dos direitos. Aí o suporte é o alvará de loteamento, é o que estiver, enquanto estiver válido, não é? Portanto, é óbvio que... Mas isso é que eu digo ao Ana, que se o alvará só perde validade na parte da execução das infraestruturas se não forem feitas. Porque o divisionamento cadastral fica, o divisionamento cadastral fez e ficou. Não, se as infraestruturas foram feitas, não há nada a caducar. Exato, mas aí é a tal ponderação que estávamos a falar no início. A Câmara pondera, ou aciona, aliás, a obrigação é acionar a caução, que é para isso que ela, existe. Mas pode partir do princípio que as infraestruturas já estão feitas. Foi tudo feito. Se já estão feitas, já não há o que caducar. Pois, e portanto, agora eu admito, se aquilo for uma coisa completamente isolada, que até fica em solo rústico, mas a área abrangida pelo loteamento tem que ficar na planta de compromissos com a indicação de que tem uma norma identificatória especial. Isso leva-nos para a discussão, a categoria de solo rústico que aquilo fica. Mas isso leva-nos para a discussão de uma norma que está no REJUE, que diz que nos loteamentos deve ser colocado o prazo, inclusive para as edificações serem concretizadas. A Fernanda Paula Oliveira tem o entendimento que aquilo só se aplica nos planos de pormenor de efeitos registrais. Eu não consigo tirar essa leitura tão linear. Acho é que, enfim, desde que foi essa alteração do REJUE, todos os loteamentos devem ter um prazo para a execução das infraestruturas e para a execução das construções. E, portanto, há aí um segundo risco de caducidade, não é? Deixe-me só interromper. Mas só se aplica aos novos loteamentos que deram entrada depois da lei ser aprovada. Exatamente, foi o que eu disse, a partir dessa data. Até porque esses loteamentos, então, têm que ter lá dois prazos no alvará. Tem o prazo para a execução das infraestruturas e tem o prazo que vincula os futuros proprietários dos lotes a construírem num prazo X. Isto tem que estar no alvará. Portanto, todos os anteriores não está, portanto, isto não se pode aplicar por Exatamente. Eu disse que só a partir dessa alteração, os alvarás a emitir é que deveriam ter sempre essa referência. O entendimento da Fernanda Paula não é o meu. Por isso é que eu estou a dizer. O entendimento da Fernanda Paula Oliveira é que essa disposição aplica-se apenas em planos de pormenor de efeitos registrais e, enfim, portanto, liga isso muito com a programação e a execução do plano.
Eu não consigo fazer essa ligação assim tão clara. E isso é uma matéria interessante, sobretudo porque nos coloca a todos a pensar, e isso eu acho que existem casos de norte a sul do país, que muitas das vezes estão lá as infraestruturas todas, mas não está, são aquelas, enfim, aqueles desertos de candeeiros, como nós chamamos, e não está lá uma única edificação, e portanto isso são situações que nos devem levar a pensar se passados tantos anos ninguém lá quis construir, é porque alguma coisa estava errada do início, não é? E portanto aí, enfim, é uma outra questão, mas que também vale a pena pensar nela, não é? Mesmo aí uma reversão para solo rústico, quer dizer, então para ser coerente tinha que se desfazer as infraestruturas, o que também não tem sentido. Ele pode continuar, repara, é que ele pode continuar, pode ser colocado como solo rústico, mas estando as infraestruturas todas feitas, portanto não havendo nenhum incumprimento das obrigações no âmbito do alvará, não há nenhuma razão para caducidade. E os municípios não podem, quer dizer, não podem anular o alvará, não é? Portanto, ele fica ali ab eterno, não é? Significa que fica em solo rústico, mas com as capacidades construtivas que o alvará não passa para rústico. Não passa para rústico. O que a lei diz, e eu já estive com as normas urbanísticas, não é? Peço desculpa, doutora Ana Queiroz, mas... não me chame de doutora. Ana, desculpa. Eu já estive numa formação com a doutora Fernanda Paula Oliveira a discutir precisamente esse assunto, e a opinião que ela nos transmitiu é que quando as pessoas não fazem, então, as edificações no prazo que está estipulado na lei, que eu agora não me lembro quanto é, que as normas do alvará de loteamento caducam para esses lotes. Os lotes deixam de ser lotes para passar a ser parcelas, porque os terrenos e os registros não desaparecem só porque sim, e as normas que são aplicáveis a essas novas parcelas são as que estão no PDM precisamente. Ou nos é o regime da caducidade, Cláudia, é o regime da caducidade. Pronto, e aplica-se então, claro que é menos benéfico para os particulares, porque enquanto os índices urbanísticos ao loteamento são determinados para a área toda do loteamento e divididos pela área dos lotes, quando vamos aplicar os mesmos índices apenas à área da parcela, eles são penalizados em termos de... Se é que existem, não é? Podem não ser, Cláudia, podem não ser. Podem não ser. Eu posso fazer um loteamento onde a capacidade construtiva concentra em meia dúzia de lotes, e nos outros faço lotes com uma capacidade construtiva muito baixa. Se caducarem, se eu construir a parte de edificação densa e as outras ficarem por construir, quando caducarem as regras do loteamento, as regras do PDM, se eu ficar em solo urbano, as regras do PDM podem me dar mais discabilidade do que dava o loteamento. Portanto, isso pode ter esse efeito perverso. Sim, está mal formulada a lei, precisamente não pensou em coisas deste género. E isto qualquer dia, quando alguém começar a descobrir isto, vão começar a aparecer loteamentos assim. Está bem, mas repara uma coisa, Miranda, repara uma coisa, mas isso é porque no âmbito da composição do plano se achou adequado aquele índice para aquela zona, e que se calhar quando se aprovou o loteamento... não, eu posso ter feito loteamento ou o PDM era outro, ou... Não, Ana, eu posso fazer o loteamento com o índice PDM, mas eu posso concentrar a edificabilidade só em alguns lotes e noutros